Olá, meu irmão e minha irmã. Como é bom poder estar mais uma vez com você nessa hora. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente sobre a sua vida e sobre os seus nesse momento. É um tempo de alegria do nosso coração, da gente poder mais uma vez estar juntos para compartilhar a palavra do nosso Deus, para juntos nós estudarmos as Escrituras e juntos podemos louvar e engrandecer ao Senhor. Que este culto que vamos prestar a Deus seja de fato um culto aceitável ao Senhor, mas que seja também uma bênção na sua vida e na vida daqueles que ouvem esta palavra nesse momento. Eu convido você a ter um tempo de oração comigo e logo após nós leremos um texto bíblico e louvaremos o nosso Senhor. Se você puder, feche os teus olhos e vamos louvar o nosso Deus e vamos orar ao Senhor nesta hora. Ó Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia, ó Pai. Nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos te cultuar, de podermos, ó Deus, lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida e na história, de podermos trazer à nossa memória, ó Deus querido, que a nossa vida ela não é um barco à deriva, mas ela está sempre sendo cuidada por Ti, está sempre sendo dirigida pelo Teu Espírito Santo aos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. E que saber disso e que ter esta consciência possa, ó Deus, desembocar nesse momento de culto ao Senhor. Reconhecer tudo isso, o cuidado, reconhecer a soberania, reconhecer o Deus da provisão, reconhecer que Tu és um Deus pessoal, que possa gerar no nosso coração neste momento gratidão. E gratidão que se expressa através do louvor, gratidão que se expressa através de um coração alegre por estar na Tua presença, gratidão que se expressa através de culto, onde cada um de nós podemos oferecer diante do altar do Senhor as nossas vidas. Muito obrigado, a Deus. Que o Senhor seja exaltado nesta hora, que o Senhor se agrade do culto que vamos prestar a Ti, que nós tenhamos reverência e temor diante de Ti e da Tua palavra, e que ao final deste culto o Senhor se agrade e que a nossa vida esteja ainda mais cheia da Tua presença e cheia de gratidão a Ti. Assim nós oramos agradecidos, louvando e bendizendo o Teu nome. Oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. A palavra do nosso Deus nos impulsiona, nos leva exatamente a fazer isso que nós acabamos de orar, quando diz: bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhuma só de suas bênçãos e de seus benefícios. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cultuar ao nosso Deus nessa hora, trazendo à memória isso, tendo nosso coração cheio da presença do Senhor e de muita gratidão e louvor a Ele. Vamos louvar o nosso Deus com um grupo de louvor nesse momento. Te dei a quem está
Bom, uma vez que louvamos a Deus, que vemos na palavra de Deus que isso é mandamento, é ordem, é exortação, é convite a louvar ao Senhor, é trazer à nossa memória quem Deus é e os seus feitos, que o nosso coração então esteja pronto e preparado para ouvirmos a sua santa e bendita palavra e assim o adorarmos em espírito e em verdade. Nós vamos dar continuidade aí à nossa série que nós começamos na semana passada, a série que tem como título Gratidão, um convite a descansar em Deus. Esse é o tema, é o foco da nossa série neste mês, e a ideia dessa série é pensarmos exatamente sobre esta atitude de gratidão do nosso coração, e pensar sobre isso exatamente porque às vezes nos parece que a gratidão ela tem se tornado algo cada vez menos praticada, não é? E portanto, se ela é menos praticada, ela é menos valorizada, né? Pela a importância que ela tem, e por isso ela é muito subestimada, né? A gente não dá o devido valor a ela, e a gente entende, a gente tem aprendido, principalmente através da palavra de Deus, que a gratidão diz respeito a um estado de satisfação e de felicidade. Portanto, ser grato, ter essa atitude de gratidão é muito mais do que meras palavras, é muito mais do que simplesmente dizer obrigado. Isso tem a ver com uma complexidade da nossa vida, com tudo aquilo que diz respeito a nós, a nossa interioridade, a percepção daquilo que Deus tem realizado na vida da gente, né? Na semana passada, a primeira mensagem que nós tratamos foi gratidão pelos dias passados, né? Lembrando o cuidado de Pai do nosso Senhor. E para hoje, nós estaremos meditando no Salmo de número 34. Nós vamos falar sobre todo o Salmo, mas eu gostaria de ler nesse primeiro momento com você apenas os 3 primeiros versículos. Salmo 34, do 1 ao 3, e a palavra do nosso Deus nos diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Meu irmão, minha irmã, neste texto, Davi traz a realidade, e você vai perceber isso na medida que nós fomos vendo todo esse texto, ele traz a realidade da presença e do cuidado de Deus, do cuidado do Deus da aliança para com o seu povo. E para isso ficar claro, para você entender como essa realidade é presente no texto, a palavra Senhor, ela é repetida nesse texto 16 vezes. E a palavra Senhor aqui, ela é a tradução da palavra Yahvé, né? Ou do tetragrama Yahvé, que é o nome pactual de Deus, é a forma como Deus ele se apresentou ao seu povo como o Deus da aliança. Então, nesse sentido, como essa palavra, esse nome, Senhor, ele se repete tantas e tantas vezes aqui nesse texto, a gente percebe que o foco de Davi, então, é o Deus da aliança, é o Deus que se faz presente na vida de Davi quando ele escreve este salmo e, portanto, Davi o reconhece. E ao reconhecer este Deus presente e amoroso na sua vida, Davi o bendiz. Acontece que essa temática ela é ainda mais significativa quando nós entendemos o contexto ao qual Davi se encontrava quando ele escreve esse salmo. Davi ele estava dentro de uma caverna, da caverna em Adulão, e é nesse lugar que Davi então escreve esse texto. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, Saul queria matar Davi, Davi com medo de morrer, ele foge e ele vai para a terra dos inimigos, para a terra dos filisteus, e ali reinava o rei Aquis na terra de Gate, né? E para você entender melhor como tudo isso está acontecendo, eu quero ler com você o texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, para você entender a situação de Davi, e aí você vai entender o contexto com o qual ele escreve este salmo. Então, o texto nos diz assim: naquele dia, lembrando, Davi está fugindo de Saul, Davi passa em Nobe, ele está no lugar onde os sacerdotes viviam ali, ele
mente para o sacerdote ali, o Elimelec, e ele mente para poder conseguir alimento e uma arma, para ele continuar a fuga. Assim que ele consegue isso, ele continua a fuga. E o texto então nos diz assim: naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele sobre quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, ele fingiu estar louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam esse homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Para você entender um pouco isso, você precisa entender que o rei Aquis, depois de Saul, ele era o inimigo mais mortífero que Davi tinha naquele momento. E certamente Davi ele vai até lá, mas ele vai numa atitude meio que de desespero. Para tentar fugir da morte de Saul, ele tenta se esconder na terra dos inimigos. Mas certamente Aquis não deixaria que Davi saísse dali. Então Davi, nessa estratégia desesperadamente ousada, ele finge insanidade, ele finge ser louco, ele começa a babar e transfigura o seu rosto, ele começa a se agarrar nos portais da cidade, a arranhar aqueles portais, e tudo isso para que Aquis e para que os seus soldados pudessem olhar para ele e ver alguém que não transmitia nenhum tipo de insegurança para Aquis, não é? Já que os soldados lembraram: olha, esse não é aquele que as pessoas dizem que Saul matou muitos, mas esse matou muito mais. Além disso, Davi foi aquele que matou Golias, e Golias era natural de Gate, ali onde Aquis reinava. Portanto, Davi não tinha nada para poder fugir dali. Davi era o inimigo do rei Aquis. Mas a gente vai perceber nesse texto que, por providência divina, Deus Aquis permitiu que Davi fugisse dali e fosse embora, e Davi então vai para uma caverna, para a caverna de Adulão, e ali, em meio aos seus temores, em meio às suas fragilidades, ele reconhece o cuidado e a presença do amor de Deus na sua vida. E aí então Davi registra uma memorável imagem do favor divino para com ele, o que serve de edificação para mim e para você também. Para a gente perceber como Davi demonstra esse reconhecimento sobre o cuidado e a presença de Deus para com ele, no verso 17 ao verso 19 do Salmo 34, que é o salmo base para a nossa meditação, Davi mostra essa presença cuidadora do Senhor, e ele diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Veja bem, esse é o grito de Davi dentro da caverna. Perto está o Senhor está perto. É assim que Davi via Deus, é assim que nós devemos ver Deus, um Deus presente, um Deus pessoal, um Deus que se move na direção dos seus filhos com um cuidado todo pessoal para com eles. O Wayne Cordeiro, no livro A Igreja Irresistível, ele fala algo muito importante a respeito desse aspecto do espírito de gratidão diante de Deus. Ele diz assim: o espírito de gratidão, no tempo presente, se desenvolve sempre que paramos para admirar um arco-íris ou quando nos recusamos a passar correndo por um pôr do sol. Quando separamos tempo para observar, sentimos crescer dentro de nós uma gratidão profunda que não havia ali. Somos novamente lembrados que estamos rodeados por coisas que não merecemos, mas que foram concedidas mesmo assim. Aí está a presença de Deus. Veja que ele diz assim: quando nós paramos para pensar alguma coisa, quando nós paramos para perceber, cresce dentro de nós uma gratidão profunda que não estava ali
Porque nós percebemos, nós somos lembrados de que nós somos rodeados o tempo todo por esse cuidado de Deus, por essa presença de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, reconhecer essa presença amorosa, essa presença cuidadosa de Deus, nos ajuda sim a continuar nossa caminhada, a perceber ainda mais o amor de Deus e a desenvolver dentro de cada um de nós um espírito presente de gratidão ao Senhor. Portanto, tendo isso como pano de fundo, eu gostaria de pensar com você nessa hora sobre o seguinte tema: gratidão pelos dias presentes. Tua presença de amor. Gratidão pelos dias presentes, a tua presença de amor. E a primeira lição que eu quero destacar aqui para nós é que a presença amorosa de Deus nos leva a buscá-lo na confiança do seu favor. Verso 4 ao verso 8 do Salmo 34 nos diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharão para Ele e afluirão para Ele, e seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Veja, Davi, nos versos 1 a 3 deste salmo, ele nos desperta para a rica lembrança da certeza de uma esperança no cuidado oferecido por Deus aos seus filhos. E aí então Davi nos estimula a buscar a Deus. Como que ele faz isso? Afirmando para a gente que ele buscou o Senhor, que ele clamou a Deus e Deus respondeu, Deus esteve presente. Isso não se aplica apenas à vida de Davi, isso se aplica à minha vida, se aplica à sua vida, se aplica a nós o tempo todo. Veja, ele diz assim, busquei o Senhor. Veja que informação simples que Davi dá para nós. Eu busquei ao Senhor, é simples assim. Ele buscou a Deus em seu auxílio, e quando você continua lendo o texto, Deus o responde. Davi diz assim, Deus livrou-me de todos os meus temores. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa saber aqui, como eu já li aquele texto, o contexto de 1 Samuel, a gente precisa ter em mente que Davi, quando escreve este salmo, Davi estava atormentadíssimo de temores, de preocupações, afinal, a sua vida estava em risco. A sua vida estava correndo perigo. Ele não olhava para os seus perigos, para as suas aflições, com uma mente serena, com uma mente tranquila, como se alguém que observa aquilo que está acontecendo de longe, numa posição de segurança. Veja, o texto aqui que nós lemos coloca temores no plural. Ele quer dizer com isso que a alma de Davi estava destroçada de angústias, a de Davi estava tomada de angústias, a sua mente, o seu coração, a sua alma. Veja, mesmo o Davi, o nosso Davi, o grande Davi, com a sua história, com toda a sua história de bravura, de heroísmo, não é uma pessoa que tem um coração de ferro. Muito pelo contrário, não é alguém que ignora seus pavores, que ignora seus temores. Pelo contrário, a gente vê salmos de Davi dizendo para Deus que sua alma está aflita, dizendo para Deus que sua alma está pressionada, por conta do seu pecado. Mas nós vemos um Davi que, por vezes, ele está profundamente inquieto, por vezes ele está se sentindo esmagado de medo. E aí, o texto da palavra de Deus, aqui do Salmo 34, ele mostra o momento vivido por Davi. Isso pode ser visto por mim e por você. Veja, Davi tinha medo. Davi era possível ver o abatimento no rosto de Davi. Havia desespero, havia angústia, havia fragilidade e fraqueza. Veja, o texto da palavra de Deus está descrevendo o momento vivido por ele. No entanto, é glorioso poder perceber como Davi escreve, porque além de Davi mostrar o seu momento, Davi também mostra a ação de Deus. A ação de Deus pode ser vista aqui. Verso 7 fala, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que os teme e os livra. O anjo do Senhor é sentinela. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que Deus não cochila, Deus não dorme, Deus não nos perde de vista, jamais poderemos nos decepcionar com Deus. Essa é a expectativa de esperança todas as vezes que nós olharmos para Deus, que nós fitarmos os nossos olhos em Deus e buscarmos ao Senhor.
É isso que Davi faz. Diante daquela situação de Davi, diante daquele medo, daqueles temores que roubavam o seu coração, que perturbavam a sua mente, Deus percebe isso, mas o texto também diz que Davi, então, tem atitudes em relação a isso. E aí ele mostra que Davi buscou ao Senhor. E o texto diz que o Senhor o respondeu. O texto diz que ele olhou para o Senhor. Ele diz que aqueles que olham para o Senhor ficam radiantes de alegria. A palavra de Deus diz que ele clamou ao Senhor. E a palavra de Deus também diz que ele o ouviu e o libertou. A gente só não pode esquecer uma coisa. Tenha sempre na sua mente o seguinte: Davi ainda é fugitivo. Davi ainda respirava ameaças de morte e ele estava dentro de uma caverna escondido. Mas sentir a presença de Deus ali mudou completamente a sua vida, a sua disposição e, como a gente sabe, mudou completamente a sua história. Meu irmão, minha irmã, Deus é um Deus presente. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que nos cativa, Deus é um Deus que se relaciona com a gente. E a resposta a isso que Davi dá se encontra no verso 8, quando Davi diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam. Sabe o que Davi está fazendo aqui? Davi não está nos chamando para pensar sobre Deus. Davi não está nos chamando para refletir a respeito de Deus. Davi não está nos chamando aqui para perceber que Deus está presente, que Deus está agindo na vida do seu povo. Não, porque estas coisas são superficiais demais. E estas coisas não produzem segurança necessária para a gente confiar e descansar em Deus. O que Davi está dizendo aqui, o que Davi está fazendo aqui é nos desafiando a experimentar algo muito mais profundo. O que Davi está fazendo aqui é nos estimulando a aguçar os nossos sentidos, a sentir o sabor da bondade de Deus, a sentir o sabor do próprio ser de Deus. O que Davi está dizendo é que nós precisamos ter uma vívida experiência com Deus, para que a gente possa perceber profundamente, efetivamente, a presença de Deus nos rodeando, nos amparando, cuidando de nós, porque Deus é um Deus presente, porque Deus é um Deus pessoal. Agora, isso só acontece, meu irmão e minha irmã, através de um processo de relacionamento, de uma busca minha e sua com Ele. Não é por aquilo que as pessoas falam de Deus. Você jamais vai experimentar algo profundo com Deus a partir da experiência dos outros. Você ouvir a experiência dos outros, ouvir sobre a fé dos outros é muito bom, é excepcional, mas é a fé deles, é a experiência deles, não serve para você. Por quê? Porque você tem uma vida e eles têm outra vida. Porque Deus trata com eles de uma maneira e vai tratar com você e comigo de outra maneira totalmente diferente. Por isso Deus é pessoal. A gente saber que Deus está presente não é algo meramente do intelecto, não é algo meramente da cognição, de uma percepção, de alguém que não está alienado, de saber. Mas isso não basta. Saber que Deus está presente, em qualquer momento pode ouvir o nosso clamor em fé, isso é muito mais profundo que simplesmente você saber que Deus existe, do que você saber que Deus está presente. Por quê? Traz isso para a sua realidade, traz isso para a nossa realidade. Nós estamos vivendo momentos difíceis e não só por causa do Covid, não. A nossa vida não parou no que diz respeito às dinâmicas dela por conta do Covid. O Covid foi mais uma coisa que adentrou na nossa caminhada. Mas as nossas preocupações estão aí, continuam aí, vão continuar aí. Aquilo que nos aflige estão aí, continuam aí, vão continuar presentes e até aumentando vez por outra. A pergunta que eu quero fazer para você nessa hora é: quais são os seus medos? Quais são os seus temores agora, hoje? A exemplo do que Davi estava falando. O texto diz que Davi estava cheio de temores. Quais são os meus e os seus? Diante disso, Davi mostra que o Deus da aliança continua disposto a nos ouvir. O Deus da aliança continua disposto a nos socorrer, como fez com Davi. Veja o que o profeta Jeremias nos diz no capítulo 29 do seu livro, versos 12 a 14. Ele diz assim: quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza
de que não vão se decepcionar. Veja, Deus não é um amuleto, né? Não é isso. O que Jeremias está dizendo é todo o coração, em primeiro lugar. É isso que Davi fez. É pessoal, é relacional. E isso é importante para a minha vida e para a sua vida, para que a gente possa ter a percepção real da presença e do cuidado do Senhor. E isso nos leva a buscá-lo. Mas isso também nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem, que a presença amorosa de Deus nos faz viver em santo temor a Ele. Verso 9 ao verso 14 diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procure a paz e empenhem-se por alcançá-la. Veja, Davi agora, ele como que ele mudasse o tom, né, do que ele falou e do que ele vai falar. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos uma experiência pessoal com Deus, quando nós percebemos que tudo que nós precisamos, de que Deus é tudo que nós precisamos, de que Deus é tudo que é necessário para nós, então, independentemente da situação que a gente venha viver, nós vivemos com temor a Deus. Nós vivemos com um santo temor a Deus. E o que significa temer a Deus? É ter medo, é ter pavor de Deus? Não. Temer a Deus significa não permitir que o seu coração seja ocupado por outros deuses. Ou seja, que você não tenha coisas mais importantes na sua vida do que Deus. Nada na sua vida tem que ser mais importante do que Deus. Nada, absolutamente nada. Isso é temer a Deus. Temer a Deus significa não deixar que a sua mente se desvie do foco quando a prensa chegar. Lembra-se de Jesus? Jesus estava no jardim do Getsêmani. Ali era chamado jardim da prensa, porque ali Jesus foi prensado mesmo. A sua agonia maior foi naquele lugar. E Jesus não perdeu o foco. Jesus buscou ao Senhor naquele momento de profunda agonia. É isso que significa não perder o foco. Isso que significa temer a Deus. Mas temer a Deus também significa não haver sombras de dúvidas quanto ao caráter deste Deus maravilhoso, desse Deus da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo e Deus não vai falhar nas suas promessas. Temer a Deus significa encontrar em Deus o propósito da vida feliz. E quando você encontra o propósito em Deus da vida, você teme ao Senhor. Você não usa de outros meios para querer que a sua vida seja feliz e bem-vinda, e bem-quista, e bendita, não é? É isso que Davi está dizendo. E aí no verso 11 do nosso texto, Davi vai falar assim, olha, vinde e ouvi o que ele tem para dizer, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Esses dois verbos são imperativos. Davi não está fazendo um convite, ok? O verbo, quando está no imperativo, ele é uma ordem, ele é um mandamento. Então Davi está dizendo para aqueles que dizem amar a Deus, sentem aqui e entendam. Davi está convocando aqui para aprender sobre o temor de Deus. E por que ele está dizendo isso? Pela pergunta que ele faz no verso 12. Quem é o homem, né, que não quer viver dias felizes? Quem é o homem que não quer viver muito tempo sobre a terra? É uma pergunta retórica que Davi está fazendo. Mas a resposta dessa pergunta é todos. Todos querem ter dias felizes. Todos querem viver uma boa vida sobre a terra. Certo? Mas a questão é a seguinte, nesse desejo, nessa ânsia de poder buscar viver uma vida feliz, evitando muitas vezes o sofrimento, os medos, as inseguranças que a própria vida traz para a gente, muita gente usa de meios ilegais. Muita gente usa de formas maldosas para poder chegar lá, de maneiras injustas. E quando eu digo muita gente, eu incluo nesse muita gente, inclusive cristãos. Infelizmente é assim. Davi está dizendo exatamente o oposto disso. Davi está dizendo, o que Davi quer dizer é assim, olha, como você quer viver? É isso que Davi está dizendo. Você quer viver dentro dos propósitos de Deus? Ou você quer viver a partir dos valores, dos recursos que o mundo te dá?
Você quer viver a partir das normas de conduta e de vida que Deus tem para você e Sua palavra tem para você? Ou você quer viver a partir dos valores, das estratégias que a cultura anticristã, antibíblica te ensina a viver? É isso que Davi está perguntando. Se você quiser viver como o mundo, você pode viver mentindo, roubando, dissimulando, sendo injusto. Mas se você quiser viver dentro da vontade de Deus, dos parâmetros de Deus, entenda que apesar de todas as dificuldades que vamos continuar enfrentando, os planos de Deus para nós é de paz e bem. É isso que Davi está dizendo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá em 1 Pedro capítulo 3, ele usa esse mesmo texto, aqui do Salmo 34, verso 12 ao 14, ele repete esse mesmo texto na sua carta. E ele usa esse texto para falar a respeito do proceder do cristão em meio às injustiças, em meio aos sofrimentos que ele vive. O que Pedro está dizendo ali é o seguinte: o sofrimento vem para todo mundo. Ele vai falar isso lá, todos vão sofrer. Tanto justo quanto injusto, tanto ímpio quanto crente. Agora, você pode encarar cada um desses sofrimentos, cada uma dessas injustiças, como um ímpio ou como um cristão. Você pode encarar tudo isso escolhendo as formas mundanas de ser, ou você pode escolher passar por tudo isso temendo ao Senhor. Temor a Deus, irmãos, é parâmetro imprescindível para o cristão. Temor a Deus é condição de vida para qualquer cristão que procura se manter fiel servindo a Deus em meio a qualquer circunstância, seja os tempos bons, seja no meio dos problemas. Por quê? Porque temer a Deus tem a ver com ações concretas, a partir de relacionamentos que a gente tem com Deus, que desenvolvemos com Deus. Não é? Temer a Deus é desejar o que é bom. Temer a Deus é falar o que é bom, falar o que é verdadeiro, mas falar em amor. Temer a Deus é fugir do mal e fugir da maldade. Temer a Deus é buscar a justiça e buscar a paz do Senhor. E a paz no Senhor. E a paz para viver essa vida. Entende? Entende que são ações concretas? Entende que o temor do Senhor tem a ver com a mudança que Deus opera em nós? E a partir dessas mudanças nós reagimos. Nós reagimos às realidades às quais nós vivemos. Portanto, Davi atribui que temer a Deus é a razão de encontrar a felicidade e o prazer nessa vida. Totalmente diferente do que os ímpios fazem, do que as pessoas sem Deus fazem. Então não são as circunstâncias que dirigem as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ações. Pelo contrário, é a vida de Deus em nós. É a palavra de Deus moldando a nossa mente, moldando a nossa visão a respeito da vida. É o agir do Espírito Santo interiormente transformando, reformando a nossa vida interior. John Piper, pastor e escritor, ele definiu muito bem isso quando ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós mais nos satisfazemos nele. Eu destaquei essa palavra, nós nos satisfazemos nele. Exatamente isso, temer a Deus é uma satisfação em Deus. E a partir quando você se satisfaz em Deus, a sua vida é moldada por isso. Temer a Deus significa que nós buscamos dele o seu ensino, que nós vivemos debaixo da sua vontade de propósito. E é nisso que nós encontramos a real forma de viver e a verdadeira felicidade da vida, independente de qualquer situação. E aí, quando você vive assim, nesse temor ao Senhor, isso te faz ser grato. Isso te faz ser grato. Mais uma citação ali do Wayne Cordeiro sobre a igreja irresistível, ainda falando sobre gratidão, ele diz assim: a gratidão não é o mesmo que reconhecimento. Ambos são essenciais. O reconhecimento é a resposta a um favor recebido. É a confirmação de que as coisas saíram como queríamos. A gratidão, no entanto, é diferente. Só pode ser desenvolvida intencionalmente. Começa no espírito. É uma atitude, uma disposição que carregamos e praticamos, quer as coisas saiam como queríamos, quer não. Gratidão significa estar satisfeito antes que quaisquer presentes sejam
concedidos. Veja essa frase do final. Gratidão significa estar satisfeitos antes que quaisquer presentes sejam concedidos. Então a nossa gratidão, a nossa satisfação não se baseiam nas coisas, não se baseiam nos momentos, mas ela se baseia na certeza da presença cuidadora de Deus, na certeza da presença amorosa de Deus, seja em que situação for. O apóstolo Paulo, ele definiu bem essa situação, lá em Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13, quando ele diz assim, alegro-me grandemente no Senhor. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que Deus orienta ao povo a que o temam como princípio do bem para a vida, principalmente para que a gente possa enfrentar dias difíceis e que virão sim para todos nós. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 10 nos diz isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Veja, é isso que o Senhor quer para nós. É princípio de vida, é princípio de vida abençoada, temer ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é bom. Davi está dizendo isso. Veja, Davi estava fugindo, estava dentro da caverna, estava temendo pela sua vida, mas ele diz, o Senhor é bom. E a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável, independente do momento que vivamos. Quem nos ensina isso é o temor ao Senhor. E isso então nos leva ao último ponto desta mensagem. A presença amorosa de Deus nos presenteia com o seu cuidado pessoal. A palavra do nosso Deus nos diz assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Nós não podemos esquecer aqui que o contexto a qual Davi escreve este salmo era um contexto de desespero, era um contexto de fuga, diante de uma situação difícil que ele estava enfrentando. E veja como as palavras de Davi fazem justiça a isso, quando ele diz bem no finalzinho aqui, olha, o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Ele estava refugiado numa caverna, mas ele sabia que não era a caverna que o sustentaria, que cuidaria dele, que proveria as suas necessidades. Mas Davi está impressionado com a forma com que Deus cuidava dele, cuidou dele, estava cuidando dele e o protegeu. E lá naquele lugar, naquela caverna, que era um abrigo, ele se refugia no Senhor. E lá naquela caverna, ele não, diante daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, em vez dele se revirar ou se revoltar numa autopiedade, coitado de mim, ou então mergulhar num desprezo ou num desespero ainda maior, o que Davi faz é decidir parar e pensar no cuidado pessoal de Deus. E Davi faz isso, Davi ele aponta para a promessa de Deus àqueles que confiam nele, àqueles que temem ao Senhor e que por conta disso buscam ao Senhor nas circunstâncias que se encontram. Como isso é visto? Como Davi mostra isso para a gente? Veja, Davi mostra figuras que mostram uma ação pessoal de Deus. O verso 15 e 16 fala sobre antropomorfismo. O que é isso?
Antropomorfismo é uma figura de linguagem que mostra a ação cuidadora de Deus através de características humanas. E é isso que o texto mostra para nós, é isso que Davi mostra para nós. Veja, Davi fala a respeito dos olhos do Senhor, Davi fala a respeito dos ouvidos do Senhor e Davi fala a respeito do rosto do Senhor. Os olhos do Senhor se voltam para os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor, veja, ele volta-se contra os que praticam o mal. Mas se você for lá em Números, capítulo 6, quando fala da bênção araônica, lá fala que o rosto do Senhor resplandece e levanta em favor dos seus filhos, em favor dos justos. E qual é o resultado disso? É a proximidade de Deus. Ele diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Veja, quando Davi descreve essa figura, Davi usa essas imagens, Davi está querendo trazer para nós proximidade do Senhor. Davi, com essa linguagem, fala dos olhos de Deus, do rosto de Deus, dos ouvidos de Deus. Ele está querendo fazer com que haja identificação. Deus não é uma força qualquer. Deus é um ser pessoal e quer se relacionar comigo, com você. Ele nos ama, Ele cuida de nós. E esse Senhor está perto. Ele te vê, Ele te ouve, Ele volta os olhos para você, o rosto para você. Mas Ele se volta contra aqueles que não o temem. Portanto, você percebe, Davi usa duas palavras aqui, né? Ele diz que são para os de coração quebrantado e para os de espírito contrito, que os olhos, que os ouvidos e que o rosto de Deus estão voltados. Davi está mostrando com essas palavras aqueles que são humildes em reconhecer o quanto precisam do Senhor. Mas a palavra de Deus nos mostra isso de uma maneira ainda mais perfeita ainda. Isaías usa essa mesma descrição. Isaías 57, no capítulo 15, ele fala assim: pois assim diz o alto e o sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar. Olha para você ver aqui. Se o texto parasse aqui, nós veríamos um Deus distante. Mas olha como Isaías coloca isso. Habito num alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E o salmista também, no Salmo 145, verso 18 a 20, mostra essa proximidade do Senhor, quando ele diz assim: o Senhor está perto. Não, Deus não está longe. Deus está perto de todos os que o invocam, com sinceridade ou com temor. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Veja, Deus não é um Deus aleatório, não é um Deus que está além ou aquém da nossa realidade. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. O que eu quero dizer para você, o que Davi quer mostrar para nós nesse sentido, e com esses textos que eu acabei de colocar, é que existe nessa linguagem um sentido pedagógico aqui para a gente. E sentido pedagógico no sentido de que, em primeiro lugar, tem ensino. Davi quer ensinar sobre a pessoa de Deus, sobre a ação de Deus. Entende? É isso que ele quer ensinar. Mas Davi também quer trazer para nós, esses textos que nós citamos aqui querem trazer para nós, a ideia de identificação. Ou seja, trazer a realidade de Deus para mais perto da nossa vida. Deus não está lá e a gente aqui não, nós estamos juntos. Entende? Deus está perto, Deus está sempre perto, Deus está tão perto que nós podemos perceber os seus olhos, o seu ouvido e o seu rosto. Deus, Ele invade a nossa vida, Ele invade a nossa história, Ele invade a nossa realidade para que nós possamos descansar no seu cuidado amoroso em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus não é Deus do passado, Deus é Deus do presente, é um cuidado de amor de Deus com você. E a maior evidência desse cuidado de Deus, dessa proximidade, dessa identificação de Deus comigo e com você, está em Jesus Cristo. Guarda esta frase: em Jesus, Deus tem um rosto. E isso é identificação, isso é para se aproximar de mim e de você. Em Jesus, Deus tem um rosto. Em Jesus, Deus está presente, o Emanuel em nossa vida. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Mateus 1, 21 a 23 diz assim:
ela dará à luz a um filho, está falando de Maria, né? E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Foi quando o anjo aparece para José aqui. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Veja como o Salmo, o final do Salmo 34, os versos 20 ao verso 22, tem a ver com o cuidado de Deus com Davi? Tem, mas este Salmo no final aponta também para Cristo e para o Evangelho. O verso 20 diz assim: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Obviamente que ele está falando do cuidado do Senhor aqui sobre a vida de Davi e sobre a vida dos seus. Mas não significa que nós não vamos quebrar os nossos ossos. Porque muitos de nós já quebramos uma perna, um braço, enfim, não é? Mas perceba como ele está dizendo exatamente a respeito de Jesus. João, capítulo 19, versos 32 e 33 diz assim: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Isso aconteceu para que a Escritura se cumprisse. Esse texto do Salmo 34 aponta para a figura de Jesus Cristo. Verso 22 nos diz assim: o Senhor redime. Olha essa palavra, o Senhor redime. Ele está falando de redenção. Ele está falando de salvação. Não apenas de salvação naquela situação que Davi estava, mas veja a continuidade do texto. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Veja, redenção e condenação. Salvação. Salvação no Senhor. É isso que Paulo nos diz no capítulo 8 de Romanos, verso 1. Portanto, já agora não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja como é maravilhoso olhar para a palavra de Deus e perceber como Deus vai cercando a gente, como Deus vai cuidando da gente. E se já não bastasse, além disso, a cada dia da nossa vida nós podemos contar com o cuidado pessoal de Deus através de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, verso 20 nos diz assim: eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a grande promessa, meu irmão, minha irmã. Essa não é uma palavra solta. Isso não é apenas uma frase de efeito para deixar bonito o sermão, não. Isso é promessa, é uma promessa real, é uma promessa verdadeira. É Deus presente em nós e entre nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, se identificando, Deus presente em nossas vidas. Deus está presente em Jesus Cristo e Jesus Cristo sempre vai estar conosco até o final da nossa história. Seja a minha história, seja a história do mundo, seja a sua história, Cristo sempre está presente. Deus em Jesus vai onde estamos. Deus em Jesus nos encontra nas nossas cavernas, seja elas quais forem. Deus em Jesus faz dissipar do nosso coração todos os nossos temores, por mais profundos que eles sejam. Tema ao Senhor, descanse no Senhor. Deus está cuidando de você. Nada fugiu da vontade de Deus, nada fugiu do controle de Deus. Deus em Jesus entra na nossa vida, nos liberta, principalmente do pecado e da ira eterna e da ira divina. Deus em Jesus, Deus nos ama, o seu cuidado de amor é sempre presente. Concluindo então esta mensagem, irmãos, gratidão, ela é a consciência da presença real e pessoal de Deus em nossas vidas a qualquer tempo. E apenas aqueles que têm esta consciência e que temem a esse Deus podem bem dizer ao Senhor. Portanto, queria dizer para você assim, independente de qual seja o momento que você esteja vivendo, seja momentos de dores e de angústias ou momentos de alegria e de extrema felicidade, primeiro, cultive sempre a companhia da presença do Deus Emanuel em Jesus Cristo. Segundo, viva em santo temor a Deus. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Terceiro, reconheça a presença e os cuidados de Deus na sua vida. Deus está cuidando de você, mesmo que as coisas pareçam contrário. 4. Desenvolva a prática da súplica, sim. Peça ao Senhor, mas também do louvor a Deus. Não se esqueça de louvar ao Senhor por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito. E quinto e último, confie em Deus sempre. Creia que Ele está agindo
e descanse na certeza de que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Gratidão pelos dias presentes, a sua presença de amor. Davi aprendeu assim, e que eu e você também possamos aprender desta mesma forma. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta revelação especial que é a Tua Palavra. Revelação essa, Deus, que nos traz agora ao nosso coração esta palavra tão maravilhosa, esta passagem tão especial a respeito do Teu servo Davi, que no meio da sua fuga, que no meio dos seus maiores temores, dos seus maiores medos, em meio à sua grande aflição, ele é capaz de, pela bondade do Senhor, escrever um salmo tão belo como esse, reconhecendo ali o teu cuidado, reconhecendo que ele estava assim abrigado numa caverna, mas que ele estava realmente refugiado em ti, sabendo que o Senhor estava cuidando dele, sabendo que a presença do Senhor era uma constante ali. E por saber do seu cuidado amoroso, isso o levou a buscar ao Senhor e esperar no teu favor. Isso o motivou a viver um santo temor a ti, a saber que o Senhor é bom, a saber que Ele prova do Senhor, Ele te conhece e por isso ele podia descansar no Senhor. E saber disso levou Davi a ter uma percepção ainda maior de que o Senhor estava próximo a ele. Ó Deus, nos ensina a viver assim, nos ajuda a viver assim, porque só quando vivermos assim nós poderemos viver uma vida de profunda gratidão, uma vida de satisfação e de felicidade, mesmo que as coisas ao nosso redor não vão bem. Ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa aplicar esta palavra no meu coração e no coração desse irmão e dessa irmã que me ouve nessa hora. Assim nós oramos, entregando as nossas vidas diante do Teu altar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana em nome de Cristo. Amém.